essa coisa de diplomacia paralela, ela tá pegando, gente. Não existe não existe uma lógica no que está acontecendo, mas acabou tendo que acontecer. Em países como a Argentina, onde o presidente não representa a população, representa só os interesses dos Estados Unidos, é preciso que algum representante dos interesses da população procure a diplomacia dos países parceiros, até para dizer que, olha, espera, assim como acabou o inferno dentro do Brasil, vai acabar na Argentina. Então, já se discute um pós-Milei. Lógico, o objetivo da viagem, que também prevê encontros com Fernando Haddad e Mauro Vieira, é avançar em ações de cooperação econômica. Mas olha, opositor de Milei vem ao Brasil se encontrar com o Alckmin. O que significa que o mundo inteiro já entendeu que é preciso um pouquinho de bolsonarismo, mileísmo, é um pouquinho de loucura para criar aquele sentimento de vergonha na população, e é exatamente o que eles imaginam a respeito da Argentina, que depois dessa sapecada, a Argentina vai criar vergonha. Então a gente já vê a esquerda armando uma estratégia de continuidade nos negócios entre Brasil e Argentina para uma era pós-Milei. Isso tem um significado especial, significa que a América Latina já está vendo o fim dessa onda de entreguismo que as pessoas acabam chamando de direita. O assunto que obviamente está pegando fogo, que é a questão do voo e paz, né, do acidente de avião. Piloto denuncia gambiarra em avião com, abre aspas, colocação de palito de fósforo, fecha aspas, em sistema antigelo. Comandante tem mais de 15 mil horas de voo no modelo ATR, que caiu matando 62 pessoas. O comissário disse que a empresa prioriza lucro e tinha um avião batizado de Maria da Fé, porque só voava pela fé. Gente, é muito séria essa denúncia. Nós temos no YouTube um super especialista nessa área de aviação, que inclusive já fez piada comigo quando eu falei sobre o avião do Teori Zavascki, que é o Lito. Vamos ver o que o Lito vai falar, talvez ele já tenha se manifestado a respeito dessa questão, do porquê, para que serve um palito de fósforo para solucionar o problema do sistema antigelo. Mas essa política, infelizmente essa política de priorizar o lucro, e olha, vamos deixar a coisa, né, no limiar da possibilidade de um acidente. Essa política, infelizmente, ela é muito comum nas empresas privadas, e é lógico, nas empresas privadas onde essa política funciona, a gente não tem tanto escândalo, porque o acidente de avião, ele é uma coisa que assusta todo mundo. Mas esse modelo, que é um modelo que só funciona quando a gente tem governos extremamente distantes, que é exatamente o que o liberalismo pede, né? O governo distante das fiscalizações, menos Estado enchendo a paciência, fiscalizando. Eu me lembro que quando eu estava em São Paulo, eu fiz uma entrevista com 3, né? Seria uma entrevista debate. Eu fiz questão de chamar 3 daqueles que se autotitulavam na época anarcocapitalistas, para que os 3 juntos pudessem debater comigo, para não ficar uma coisa desigual. E teve um momento que os próprios anarcocapitalistas, eles acabaram refletindo se fazia sentido conversar com um que era o mais anarcocapitalista de todos, que disse que no Brasil nós temos políticas erradas, porque o Brasil quer fiscalizar presumindo que o camarada vai fazer a coisa errada, e aí cria um monte de burocracia para fiscalizar, por exemplo, a questão ambiental. Quando a gente percebe que mesmo empresas grandes, onde os aviões já estão voando, levando vidas, as pessoas correm o risco, já imaginaram se acontecer a continuidade do governo Bolsonaro, que é retirar a fiscalização de tudo e deixar a coisa correr tranquilamente? É claro, é possível colocar a culpa no Bolsonaro em absolutamente tudo que está acontecendo de ruim, porque todas as coisas que envolvem a fiscalização, nós tivemos no governo Bolsonaro uma redução dos investimentos em fiscalização, porque a promessa dele foi diminuir o Estado. A fiscalização contra o fogo, a fiscalização ambiental, a fiscalização contra a grilagem de terra, tudo isso recebeu aí uma diminuição de investimentos para deixar a coisa correr solta. E, obviamente,
A fiscalização de proteção ao consumidor, essa não recebeu uma redução, essa acabou. Hoje nós temos, dentro de todas as plataformas de comércio digital, propagandas falsas a respeito de produtos que nunca vão fazer aquilo que eles estão prometendo. Tem propaganda de produtos que vão fazer você emagrecer 10 quilos em uma semana e as propagandas são feitas ali com pessoas com corpos perfeitos e nós não temos nenhuma defesa do consumidor. Essa situação desse avião, ela demonstra o que pode acontecer quando a gente vai para uma direção que deixa o consumidor para lá, deixa a fiscalização para lá. A nossa agência de vigilância sanitária, ela não confere o que tem nos produtos. Você pode estar indo numa farmácia comprando um complexo vitamínico de R$100 e ali a gente tem o famoso BO, que é o bom para otário. Não tem produto nenhum ali dentro. Então agora, depois de uma queda de um avião, é importante refletir sobre a importância do Estado ter agências e estruturas para fiscalizar de perto e para punir a não conformidade com os padrões, principalmente em situações tão perigosas como é o caso dos aviões. Lembrando, neste caso, que o Sérgio Moro entendeu que foi só 15 pessoas que morreram, porque para ele só interessam os médicos que morreram, nós tivemos mais de 60 vítimas diretas. Agora imaginem se um avião desse cair em cima de um prédio. Imagine se um avião desse cai em cima de uma escola de crianças. É preciso a gente voltar a ter fiscalizações, porque não dá para o dono da empresa aérea confiar no seguro, o piloto e os passageiros confiarem na fé, como tem o caso aqui da Maria da Fé. Para a gente ter esse tipo de fiscalização, para a gente ter o Estado mais próximo cobrando a conformidade em todas as áreas em que somos consumidores, é preciso um pouco de pressão, porque nós tivemos uma pressão pelo lado contrário, pelo fim das políticas de proteção. E dando sequência, deixa eu trazer aqui para vocês pelo DCM, que eu volto a dizer que temos que comemorar que foi descensurado. Contas divulgaram campanhas falsas de arrecadação para despesas das vítimas. E aí eu lanço o desafio. Os 31 perfis que são investigados por golpe após queda de avião, todos esses perfis serão perfis de bolsonaristas. Na prática, todas as vezes que a gente tem uma tragédia, todas as vezes que a gente tem qualquer coisa que pode levar as pessoas a se sensibilizarem e fazerem doações, a gente tem exatamente a mesma movimentação. Aconteceu no Rio Grande do Sul e agora no caso do avião. Perfis de pessoas que estão propondo que estariam ali arrecadando dinheiro para doar para vítimas, nesse caso para a família das vítimas. E eu garanto para você que dentro desses 31 perfis a gente tem cópia do Pablo Marçal, que a gente que ensina a ficar rico, a gente tem vários modelos de pessoas dentro desses 31 perfis, mas todos eu garanto para vocês que são bolsonaristas, e gostaria que um bolsonarista calasse a minha boca mostrando o contrário, porque esse tipo de atitude vai muito bem com os falsos pastores, esse tipo de atitude vai muito bem com os falsos coaches, como o próprio Pablo Marçal, né, que é o coach do enriquecimento irrestrito. E se a gente imaginasse que o Pablo Marçal fosse coach de toda a humanidade, nem todo o sistema solar teria recurso suficiente para atender toda a riqueza que ele promete para todo mundo, mas tudo bem, a gente acaba aceitando o Pablo Marçal prometendo que a Terra vai produzir toda essa riqueza que ele promete para todas as pessoas, mas de qualquer forma tá aí um retrato do que é hoje, infelizmente, a sociedade brasileira, um retrato do que é hoje o padrão do público que está na internet batendo palmas para o Bolsonaro. 31 perfis, esses são os que apareceram nesse momento. Tem mais, com certeza. Investigados por golpes. Acontece uma tragédia, aparece ali o cidadão de bem falando: estou arrecadando dinheiro para ajudar as vítimas. E, infelizmente, todos esses perfis aí obviamente serão perfis de direita, mas, infelizmente, este padrão de dar o golpe, aos poucos ele vai contaminar todo mundo, porque todo mundo quer dinheiro. Então, se nós não tivermos uma repressão muito rápida a esse tipo de padrão, gente que dá o golpe quando aparece qualquer tipo de tragédia, esse tipo de porcaria vai se multiplicar
e nós teremos aí, né, uma epidemia de golpes. E deixa eu trazer para vocês aqui agora, estou passando aqui um giro rápido das notícias, e deixa eu trazer aqui um giro aqui da página inicial do Brasil 247, que eu esperava fazer logo no início, mas tinha coisa muito importante para falar. Morre o ex-ministro da Fazenda, Delfim Neto. Olha, estão dando muita relevância para a morte do Delfim Neto, e eu gostaria de dizer para vocês que, na minha opinião, Delfim Neto não significa mais nada no dia de hoje, e apesar dele ter sido um conselheiro técnico do presidente Lula, esse Delfim Neto, ele é um cara, Maria vai com as outras, e ele estava do lado da ditadura militar e votou pelo Ato Institucional 5, que foi exatamente aquele movimento em favor da repressão das pessoas durante o período militar. Os que admitem que o Ato Institucional 5 era importante, como é o próprio Delfim Neto, eles acreditavam que os jornalistas que estavam no Brasil fazendo as propagandas e fazendo as reportagens contra o governo militar seriam os verdadeiros traidores do Brasil. Então, para o Delfim Neto, que no final das contas acabou sendo consultor do presidente Lula, os nossos jovens estariam sendo manipulados pelos Estados Unidos para produzirem reportagens para derrubarem o governo militar. Os nossos congressos de estudantes seriam congressos de gado a favor dos Estados Unidos. Então, Delfim Neto e outras pessoas votaram em favor de um ato institucional que tirava do Brasil a liberdade de expressão e instituía a censura, mas não a censura como a gente conhece hoje, que tira a página do DCM do ar, mas uma censura como lei. A partir de hoje, ninguém pode falar mal do governo. Então, eu acho que esse cara, né, para mim, ele estaria não com... Digamos que ele não vai merecer tanta regalia no inferno como Ustra, mas é preciso dizer que talvez, se nossos estudantes estavam realmente lutando por democracia, se os nossos estudantes que foram censurados, se nossos veículos de comunicação que foram censurados naquele momento não estavam traindo o Brasil, não estavam sendo massa de manobra dos Estados Unidos, o Delfim Neto foi um apoiador da ditadura. Então a gente tem que ver a morte do Delfim Neto não como a morte de um herói nacional, mas como a morte de um dono de uma emissora de televisão como a Rede Globo, que apoiou a ditadura. Agora, se você acredita que realmente o Brasil estava vivendo naquele momento um governo bom, né, tem pessoas que acreditam que o governo militar foi bom e que eram os estudantes e os jornalistas que estavam trabalhando contra o Brasil, o Delfim Neto fez coisa certa. Não dá para falar muita coisa a respeito dele, não, até porque os conselhos técnicos que o Delfim Neto deu para o Lula, sem o Delfim Neto, o Lula conseguiria fazer a mesma coisa, porque o Lula assumiu o Brasil no momento em que a economia estava muito clara. O próprio Fernando Henrique trabalhou num Brasil com a economia muito clara. O Itamar Franco entendeu o aspecto da economia brasileira, conseguiu implementar o Plano Real, e ali a gente já tinha uma definição muito clara do que estava acontecendo. Era só aplicar a economia que estava sendo aplicada nos países maiores que a coisa daria certo. Foi isso que o Lula fez. O Lula chegou, aplicou dentro do Brasil o modelo econômico que estava sendo aplicado, por exemplo, nos Estados Unidos no pós-crise, na Inglaterra no pós-crise, e fez o Brasil sair da crise. Então o Delfim Neto não é esse herói. Talvez o herói sejam os economistas que o Delfim Neto leu. No fundo, é o cara que assinou pelo AI-5. Ex-funcionário relata uso de palito de fósforo para manutenção de sistema antigelo de avião. Tomara que esse ex-funcionário tenha prova para fundamentar isso. Chefe militar de Israel aprova planos de batalha multifrontal. Israel está cometendo um erro que para nós seria muito bom que Israel, cometendo esse erro, fosse derrotado nessa guerra, que é abrir muitas frentes de batalha. Foi dessa forma que eles conseguiram fazer a Alemanha ser derrotada. A Alemanha abriu várias frentes de batalha e ela não conseguiu dar conta porque ela tentou pegar gente demais. Tomara que seja esse o fim de Israel. Não porque eu queira o fim de Israel, mas porque eu estou querendo muito o fim da guerra. Enquanto Israel quer o fim de todos os países em volta, eu particularmente acho que os países querem o fim deste governo de Israel, porque, né, esse governo de Israel está matando muita gente. O órgão da ONU diz que Brasil está perto de deixar o mapa da fome e Lula comemora. Trabalho na direção certa. Lula, comunicação a respeito da importância do Brasil deixar o mapa da fome. É preciso inteligência de comunicação, porque, olha,
o melhor governo da história do Brasil, Lula, o melhor governante da história do Brasil, governando pela terceira vez, e quando a gente vai para as pesquisas, o povo não está entendendo o que está acontecendo. Então, nós temos aquela situação em que um trabalho muito bom está sendo desenvolvido, mas a população não está entendendo esse trabalho sendo desenvolvido. É preciso inteligência de comunicação para falar com todos os setores da sociedade, para que esses setores compreendam o que está acontecendo, como eles são impactados, como eles são beneficiados. E de inimigo de... Deixa eu dar uma pausa aqui para agradecer as pessoas que estão participando. Nós estamos chegando aqui a 800 pessoas assistindo. Eu queria pedir para vocês que mandem um boa tarde, pessoal. Eu estou aqui na pilha para trazer notícias que são muitas. E esqueci de pedir o Pix também. Quem puder ajudar nosso trabalho, está aqui, 3199-769-2494. Ajude com o Pix, isso faz uma diferença gritante aqui para o canal, porque é com o Pix que a gente mantém as despesas do canal, investimento em equipamento. A Lana está com plano de desenvolvimento de outras atividades, a gente vai precisar de, aos poucos, mesmo que parcelado, comprar outro computador para desenvolver outras atividades, e é com o Pix de vocês que nós vamos fazendo isso. Então, muito obrigado a todos que ajudam. Voltando aqui para as notícias, e mais uma vez pedindo like e compartilhamento e um boa tarde para a live subir. Voltando aqui, enfim, para as notícias. Tá aqui, Delfim foi um dos grandes defensores das nossas políticas de desenvolvimento e inclusão, diz o presidente Lula. Então, né, lógico, eu volto a dizer que as políticas de inclusão, elas não foram defendidas pelo Delfim. O Lula foi um presidente que foi eleito para criar as políticas de inclusão, e o Delfim simplesmente quis trabalhar com o Lula também, porque o Lula era o presidente. De inimigo de classe trabalhadora a conselheiro de Lula, o negócio de Delfim era o poder. Essa aqui do Joaquim de Carvalho é a frase que eu mais concordo. Então não vamos ficar, viva Delfim, viva... Não, deixa esse Delfim morrer em paz, ir embora, tudo bem. Podemos dizer que no momento que ele aconselhou o presidente Lula, ele se redimiu, mas já foi inimigo da classe trabalhadora. E no final das contas ele acabou sendo amigo dele para continuar no poder, mas não necessariamente porque ele era uma pessoa boa. Mauro Vieira reúne-se com ex-embaixador do Brasil na Nicarágua, expulso por Ortega. Governo nega interferência em ações sobre emendas PIX após reação do Congresso à decisão do STF. Gente, essa questão dessa briga entre o Congresso e o STF por causa das emendas PIX é uma questão extremamente vergonhosa, e essa questão extremamente vergonhosa nos levou para o que a gente está vivendo hoje, que é uma situação em que o presidente da República está governando de uma forma totalmente diferente daquela que seria a forma de um governo presidencialista. O presidente da República agora ele tem uma quantidade menor de dinheiro disponível, e apesar de que o Congresso está mamando uma quantidade muito grande do dinheiro da presidência da República, porque o Congresso começou a sugar o dinheiro através dessas emendas PIX, o presidente é o cara que tem a responsabilidade fiscal. Então, o presidente que tem a responsabilidade de doar o dinheiro para que os parlamentares façam suas campanhas políticas, ou seja, o presidente está dividindo a função de execução, né, poder executivo, com parlamentares, porque os parlamentares estão virando micropresidentes para poderem realizar determinadas atividades em suas áreas políticas. E mesmo assim, com a presidência da República não sendo aquela responsável por todo o orçamento, porque agora ela tem que dividir uma quantidade considerável do orçamento com o Congresso, a presidência da República que é responsável pela questão fiscal. Então nós estamos vivendo uma situação bizarra. O STF ele foi contra as emendas secretas, né? Porque as emendas são constitucionais até um certo nível. O STF foi contra as emendas secretas e tá uma briga danada com o Congresso, porque é o Congresso que vota. E é o Congresso que ganha as emendas. O único órgão que vota seu próprio salário é o Congresso, o único órgão que vota suas próprias regalias é o Congresso. Então, é uma situação bem complicada. E agora está aí uma guerra travada. O governo nega interferência em ação sobre emendas PIX após reação do Congresso à decisão do STF. Alexandre Padilha entrou em campo para acalmar o Congresso e explicar que o governo Lula não interfere em decisões do STF. Existe já aquela teoria conspiratória armada, dita aí por algumas pessoas, de que o governo Lula seria dono do Xandão, dono do STF, e as pessoas acabam esquecendo
que há pouco tempo atrás o STF estava todo armado ali para prender o presidente Lula e deixou o Lula preso por mais de 500 dias numa decisão totalmente errada do Sérgio Moro, que era um juiz, além de ser um juiz parcial, era um juiz que não era o juiz competente pela causa. Mesmo que isso fosse uma coisa clara para todo mundo, o STF fazia de conta que não estava vendo nada. E ainda hoje tem gente que acredita que realmente o Lula seria amigo do STF. Mas, de loucura vive o mundo. E no meio dessa loucura toda, a gente vai vivendo. Deixa eu trazer para vocês aqui mais... Recebeu o nome dos Pix? Deixa eu agradecer quem mandou Pix aqui. Eu tô tentando entender o que aconteceu, que hoje tá aparecendo um pouquinho diferente. Deixa eu só corrigir, sem tentar ver o que aconteceu. Deixa eu colocar os comentários aqui. Pedir, pessoal, para os comentários passarem bonitos aqui, por favor, ajudem aí com aquele boa tarde. Deixa eu colocar os comentários aqui, porque agora eu vou só acertar, porque o Brasil 247 mudou o layout aqui, tá aparecendo cá embaixo. Eu vou ver se eu consigo acertar isso aqui. Vamos lá, Brasil 247, tá aqui. Só um segundinho. Tá. Moro lidera disputa pelo governo do Paraná, aponta pesquisa. E é uma coisa que não nos assusta, né? O Moro... Acertei. O Moro fez o Paraná se tornar a capital da República Federativa do Brasil. O Brasil virou República do Paraná. Levantamento do Paraná Pesquisas mostra que, faltando 2 anos para a eleição, o ex-juiz suspeito tem a preferência do eleitorado paranaense. Eu vou dizer para vocês que eu gostei dessa notícia. E sabe por quê? Porque já tem elementos suficientes para o Moro perder o mandato e ser considerado ali juiz, cassado e até mesmo preso. E se o STF não olhar nesse momento para essa possibilidade do Moro crescer na sua carreira como político, o Moro pode sair da condição de senador e ir para a condição de governador. Pode ser que dessa forma o STF pare de esperar demais em relação a esses processos do Sérgio Moro. Esse é o ponto 1, que é muito bom. O ponto 2, que acaba sendo interessante, é que esse valor político do Sérgio Moro, ele gera aquilo que dentro da direita é muito legal, que é a inveja. O fato do Moro estar liderando as pesquisas ali no Paraná vai criar uma inveja nos outros partidos de direita, porque, obviamente, a esquerda votaria pela cassação do Moro, não tem dúvidas, mas poderia ter dentro do Senado alguma direita que se posicionasse em favor do Sérgio Moro. O fato dele estar na frente das pesquisas é uma possibilidade muito maior de que, para sabotar o próprio Sérgio Moro, partidos de direita que eventualmente se sintam ali prejudicados por essa liderança do Sérgio Moro também votem em sua cassação. Então, enquanto muitos acreditam que essa pesquisa é uma pesquisa que pode empoderar o Sérgio Moro, eu digo que essa pesquisa é uma pesquisa que demonstra que o Sérgio Moro tem potencial, porque ele tem esse potencial, ele se torna extremamente perigoso, porque ele pode continuar na política, e esse Sérgio Moro que se torna perigoso, ele automaticamente gera um desconforto. Em quem gostaria de ter a vaga para governador, olha, eu vou ter que disputar com o Sérgio Moro. É melhor que esse cara saia do Senado e fique inelegível. E, obviamente, a esquerda já pensa na saída do Sérgio Moro mesmo e também adianta o serviço do STF. Olha, esse camarada vai para o governo, para esse cara virar presidente da República, pouco custa. Esse cara falou mal de nós, esse cara falou que o STF, o Supremo, não presta. Então, vamos sapecar esse Sérgio Moro enquanto há tempo. Então, essa notícia, que poderia assustar muitos, a mim ela causa até uma tranquilidade maior. E principalmente porque parece que é mais poder ser governador. Claro que é, o governador movimenta mais grana, mas o governador, ele tem o foro por prerrogativa de função no Tribunal de Justiça, no Supremo Tribunal de Justiça. Ele cai um pouco no que diz respeito à proteção institucional, porque como o governador é do executivo, o governador não tem o mesmo poder de um senador que é protegido pelo Senado. O governador
Por exemplo, o próprio Xandão afastou o governador do Distrito Federal. Então, as coisas que parecem estar melhorando para o Sérgio Moro, elas podem estar criando exatamente o contrário, uma pressão para que as coisas piorem. Então, a gente tem duas formas, obviamente, de ver essa notícia, né, que é a forma puramente superficial e uma forma mais profunda na qual a gente olha e entende que a coisa está um pouco mais complicada para o Moro do que parece. E essa liderança dele nas pesquisas pode complicar. Lembrando, gente, só para fechar o caso Moro, por causa da liderança da Michele Bolsonaro nas pesquisas, o STF decidiu não tirar o Sérgio Moro do Senado, né? O Supremo Tribunal Superior Eleitoral decidiu não tirar o Sérgio Moro do Senado, porque senão a Michele venceria e já ganharia foro privilegiado e regalias de senadora por basicamente aí 7 anos. Então, nessas circunstâncias, o próprio STF agora pode fazer a mesma jogada. Quando eles olharam lá atrás, não vamos dar um foro e prerrogativa de senador para Michele Bolsonaro, porque senão a gente está carimbando aí o futuro da política dela. Agora, nessa questão do Moro, pode ser exatamente o oposto. Olha, se a gente deixar esse cara continuar por muito tempo, esse cara pode chegar a alguma coisa muito maior, porque ele pode se candidatar ao governador, se ele for derrotado, ele volta para o Senado. Então, é uma coisa que o STF agora vai analisar com carinho, porque se tem uma coisa que a gente sabe é que o STF não gosta do Moro nem do Bolsonaro. O Bolsonaro não tem poder nenhum, vai ser condenado, jogado na papuda e pronto. Já o Moro, que tem muita influência, muitas pessoas poderosas com rabo preso com o Moro, porque foi do TRF4, esse Sérgio Moro pode apresentar medo para alguns desembargadores, por exemplo, da festa da cueca. Mas para o STF ele não apresenta medo nenhum. O único motivo que ele não foi cassado é porque se ele fosse cassado, a Michele entraria no lugar dele. E deixa eu agradecer mais uma vez, né? Deixa eu dar uma rodada aqui nos comentários para agradecer. E deixa eu ver quem ajudou com o Pix. A Lana tá me cobrando de ver o Pix aqui. Eu não sei por que as mensagens dela não estão avisando. Mas vamos lá, quem puder ajudar com o Pix está aqui, 31 997692494. E muito obrigado, Weber. Ele falou: parabéns ao Léo pela opinião firme com relação às atletas do boxe. Concordo com você. Obrigado. Muito obrigado mesmo, Maurício. De esquerda, sim. Gado nunca. Senso crítico sempre. Deus abençoe vocês. Tudinho aí. Muito obrigado e muito obrigado, Mozarinho ou Mozzarinho, se for na pronúncia italiana. Muito obrigado. Então, gente, ajudem aí com o Pix, é importantíssimo para a sobrevivência dos canais. E agora, gente, dando sequência aqui, né, as notícias internacionais e passando por aquilo que todo mundo está cansado de ouvir, caso Maduro. União Europeia quer sancionar Israel após ministros defenderem crimes de guerra contra o Palestina. Primeiro Israel, depois Maduro, desculpa. Para a chefe da diplomacia europeia, declarações recentes de ministros israelenses incitam crimes de guerra. Lógico, se a gente tiver sanções da União Europeia contra Israel, a gente vai ter o início de uma nova era, porque apesar de Israel estar cometendo todos os crimes de guerra possíveis, está fazendo o mesmo tipo, Israel está repetindo exatamente o que o Hitler fez, tá, gente? Israel não está fazendo nada diferente do Hitler, simplesmente invadindo todo mundo e a ONU olhando, fazendo de conta que não está vendo, deixando Israel continuar cada vez mais o Holocausto. Agora, com as sanções da União Europeia, lógico, nós não teremos sanções dos Estados Unidos, porque Israel está ali do lado dos Estados Unidos. A gente vai ter um pouquinho de crítica dos Estados Unidos, mas vai ser uma coisa muito pequena, porque os Estados Unidos são comandados por Israel e não o contrário. Mas essas sanções da União Europeia, talvez elas consigam mudar, porque aí empresas de Israel começam a perder dinheiro. Agora, o mais importante é que as sanções elas só funcionariam se aqueles que são sionistas dos Estados Unidos fossem sancionados, porque não adianta nada sancionar uma empresa de Israel dentro de Israel, porque ao contrário dos outros países que desenvolvem ali suas empresas voltadas ao resto do mundo, dentro de Israel tem uma quantidade muito grande de empresas de desenvolvimento de altas tecnologias, mas muito do capital israelense está fora de Israel, está até na China, produzindo nos Estados Unidos, controlando as fábricas de armas dos Estados Unidos. Então não adianta nada simplesmente fazer uma sanção contra Israel e esquecer que essa guerra é de sionistas que tem empresas para todos os lados.
Não fizemos nenhuma oferta de anistia a Maduro, diz Departamento de Estado dos Estados Unidos. Abre aspas, os Estados Unidos estão considerando opções para pressionar Maduro a devolver a Venezuela a um caminho democrático. Fecha aspas, disse o vice-porta-voz Vedant Patel. Olha, gente, o caso da Venezuela chegou no seguinte ponto. Não dá para dizer quem venceu. A oposição tem as atas que eles garantem que são verdadeiras, mas são atas que surgiram minutos após o processo eleitoral e estão dizendo que as atas foram fabricadas. O Maduro também prometeu entregar as atas, que não é a responsabilidade dele, é a responsabilidade do órgão eleitoral da Venezuela, mas ele prometeu entregar no dia das eleições e até hoje as atas não foram publicadas, apesar do Conselho Eleitoral venezuelano ter entregue as atas para a justiça venezuelana. Há um impasse porque dizem que a justiça venezuelana vai sempre tomar as decisões em favor do Maduro. Então a situação da Venezuela está totalmente complicada. E aí os Estados Unidos, que estão oferecendo nesse momento essa possibilidade, estão negando, mas estão oferecendo para o Maduro uma possibilidade de saída sem confusão, que é mais ou menos assim: Maduro, você vai sair da presidência da Venezuela e a gente não vai te matar, a gente promete, a gente cumpre o que promete, pode ficar tranquilo, a gente não vai te matar e você pode sair da presidência da Venezuela e deixa o nosso capacho trabalhar para a gente aí na Venezuela, mas pula fora. E o Maduro não está querendo aceitar. E o Maduro precisa aceitar isso? Precisava, mas depois que chegou um navio de guerra russo na Venezuela, tem um aviso muito grande de que a Venezuela de Maduro escolheu uma outra metrópole, não os Estados Unidos. E aí a gente tem um impasse mundial. A Rússia não está com medo dos Estados Unidos, porque a Rússia já está em guerra com os Estados Unidos. Então, no meio dessa confusão, Maduro está tranquilo, o González está tranquilo, quem está passando mal nesse momento é, obviamente, a população venezuelana. Deixa eu agradecer as pessoas que estão participando. Sensacional. Nós que somos lulistas de coração sofremos muito. E aqui Leonardo Costa diz: isso é jogo de cena da União Europeia. Alguém já viu o Menino 23? Quem seria o Menino 23? Cresceu porque era 22? Léo, Israel está dentro de New York, exatamente. Israel está mandando ali nos Estados Unidos. ONU fazendo a pêssega, vergonha mundial. Até para que vocês não fiquem iludidos, gente, a ONU ela nunca vai resolver a questão da Venezuela, a questão de Israel, porque a ONU foi feita com a ideia de ser uma organização transnacional para resolver esses problemas, mas ela foi feita para contemplar os interesses das organizações mais poderosas. Então, se fosse um impasse entre Rússia e os Estados Unidos, tudo bem, a comunidade internacional ela estaria voltada à resolução do impasse, provocaria prejuízo para todo mundo. Mas já que Israel está querendo explodir o Irã, está querendo explodir, já está explodindo a Palestina e assim por diante, a ONU não vai fazer nada. O Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional é para prender, né, condenar e prender lideranças negras da África. Eles odeiam essa crítica, tá? O Tribunal Penal Internacional, eles têm ódio dessa crítica, mas é preciso fazer essa crítica agora de uma forma indiscutível. O Tribunal Penal Internacional é uma instituição feita para julgar e punir os negros africanos, e não um Netanyahu. Então são instituições extremamente insignificantes perto do poder dos Estados Unidos, e não é porque os Estados Unidos vão explodir o Tribunal Penal Internacional, porque eles possuem um poder muito grande de influência. Vamos dar sequência aqui, eu vou ler alguns comentários. Léo, fugindo um pouco do assunto, hoje ouvi o ICL que está em curso um grande acórdão para livrar Bozo. Isso me aflige muito. Isabel Matos. Olha, Isabel, eu não acredito muito na possibilidade de um acordão, né? Que seria isso, acórdão é a decisão dos tribunais colegiados. Eu não acredito na possibilidade de um acordão para livrar o Bolsonaro. Porque, embora exista sim a preocupação a respeito do futuro político, do futuro do Brasil, depois da prisão do Bolsonaro, essa conversa que ele foi privilegiado e etc., não há muito a possibilidade de, depois da exposição de tantos crimes do Bolsonaro, simplesmente deixar o Bolsonaro de boa. Esse é o ponto 1.
O ponto 2, que a gente tem que levar em conta quem são os verdadeiros interessados na prisão do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele ameaçou fechar o STF, ele chamou pessoas para as ruas para protestarem contra o STF, ele pediu o impeachment do Alexandre de Moraes e agora saíram nessas investigações que ele espionou 4 ministros do STF. Então agora é preciso perguntar com quem que vão fazer esse acordão. Quanto de joia o Bolsonaro teria que ter para calar o orgulho dos ministros do STF que foram ameaçados? E sem contar o risco que é, porque quando você pensa no bolsonarismo, na ideologia do Bolsonaro, a primeira coisa que você imagina é um cara que estava pedindo para fechar os tribunais, fez uma minuta para fechar o TSE. Então será que os tribunais aceitariam esse acordão? Eu acho que não. É lógico, né? Tem sempre as teorias. Cada analista imagina uma coisa diferente, pode ser que dentro do ICL eles estejam fazendo um cálculo nessa direção, mas eu acho que é bem provável, porque o Bolsonaro foi exposto como ladrão de joias ao redor de todo mundo. Aquela decisão do TCU, que é o que está amedrontando o Brasil, ela não significa nada no caso Bolsonaro. Até porque, gente, o caso Bolsonaro, vou falar com vocês uma coisa aqui que não pode ser dita pelo jornalismo. Sou analista, estou no canal Leonardo Stolper. Se eu falasse isso, talvez num veículo de comunicação, como a Globo, esses veículos assim, talvez eu fosse despedido no ar. E eu vou contar para vocês, o Bolsonaro, ele não vai ser condenado porque a justiça vai ser honesta. Ele vai ser condenado porque é interesse dos ministros do STF a vingança contra o Bolsonaro. Então, quando eu falo com vocês, olha, o Bolsonaro vai ser condenado. Não dá para o Bolsonaro escapar, ele vai ser preso. Não é porque eu acredito na justiça, é porque o Bolsonaro cutucou os ministros do STF, o Bolsonaro cutucou gente poderosa e esse Bolsonaro não vai conseguir um acordão porque a vítima do Bolsonaro é quem julga o Bolsonaro. Então, nesse ponto que eu trago para vocês que eu não acredito na possibilidade de anistia para o Bolsonaro. Não é possível no Congresso Nacional. O Alexandre de Moraes já foi muito claro que quem decide a questão da anistia é quem interpreta a Constituição, que é o STF. Não acredito na possibilidade de um perdão do STF. E depois dessa exposição do Bolsonaro ao redor de todo mundo, a República Federativa do Brasil ela ficaria totalmente envergonhada se ela não tomasse uma decisão contra o Bolsonaro. Agora vamos lembrar que tem alguns crimes do Bolsonaro que podem ser levados a cortes internacionais. Então, se o governo brasileiro não julgar e punir o Bolsonaro pelo caso dos Yanomamis, pelo caso da Covid-19, como são casos humanitários, esses casos vão para o Tribunal Penal Internacional, que embora seja um tribunal conhecido por condenar e prender negros africanos, no caso do Bolsonaro, pasmem, ele é um negro africano quase, porque ele é ex-presidente de um país pobre. Então o Tribunal Penal Internacional não vai ter problema nenhum em condenar e prender o Bolsonaro. Vocês imaginam a possibilidade do Brasil não entregar o Bolsonaro para cumprir pena? Praticamente impossível. O Brasil vai ficar mal com o Tribunal Penal Internacional porque o Bolsonaro foi condenado e o Brasil não vai entregar para cumprir pena. O Tribunal Penal Internacional é isso, tá, gente? Quando um criminoso não é punido no seu país, o Tribunal Penal Internacional assume o caso e vai punir esse cara. Não é, olha, vou direto no Tribunal Penal Internacional. É exatamente o que está acontecendo. O caso da Covid-19 foi arquivado pela PGR. Como o caso foi arquivado pela PGR, a PGR não ofereceu denúncia, é caso de Tribunal Penal Internacional. Então, nesse momento agora, eu digo para vocês que é muito difícil imaginar um acordão para salvar o Bolsonaro. Precisaria ser um grande acordo internacional, e não somente um grande acordo nacional. Deixa eu trazer aqui para vocês, então, uma sequência que agora está no Opera Mundi. Tá aqui, Justiça da Venezuela avalia atas e afirma que decisão sobre resultado eleitoral será irrecorrível e obrigatória. Tribunal Superior de Justiça começa a examinar documentos detalhados das urnas e depoimentos de ex-candidatos presidenciais para determinar se Nicolás Maduro foi reeleito em 28 de julho. Então tá aí. É uma situação da Venezuela bem apertada, porque indiferente da resposta da justiça
A gente vai ter contestação. Se a justiça disser que foi o Nicolás Maduro que venceu, o mundo vai falar que a justiça trabalha pro Maduro. Se a justiça disser que foi o González que venceu, o Maduro vai falar que os Estados Unidos compraram as pessoas da justiça. E aí nós teremos esse impasse eterno. E no final das contas o Maduro vai sair se ele quiser, porque dentro da Venezuela quem manda são as instituições venezuelanas. Isso vai criando uma situação bem complicada. E aí a Ilana Damasceno, exatamente aqui que eu estou trazendo agora, tá, Ilana? Ela falou para eu procurar o Breno Altman, e é exatamente isso que eu estou trazendo agora do Opera Mundi, do Breno Altman. E o que eu digo para vocês é que no caso da Venezuela, eu só estou trazendo para vocês, tá, gente? No caso da Venezuela, eu estou trazendo só as impressões a respeito do que pode acontecer. Nesse momento eu não vou mais continuar dizendo que ou é esse ou aquele que venceu. Só posso dizer que tem elementos para desconfiar de todos. E dentro dessa circunstância em que temos elementos para desconfiarmos de todos, a única certeza que eu tenho é que, indiferente do resultado, não vamos conseguir a tão sonhada legitimidade do vencedor. Vai ser sempre esse problema. Muito obrigado, Alair, que mandou um Pix aqui. Ajudem com o Pix, né? 3199-769-2494. E peço para vocês que compartilhem para a gente aumentar o alcance. Bom, deixa eu trazer para vocês aqui. Razoável e proporcional e adequada, diz Moraes sobre prisão de ex-assessor de Jair Bolsonaro. Felipe Martins ficou preso por 6 meses pela suspeita de envolvimento em uma suposta trama golpista para manter Jair Bolsonaro no poder. Nós tivemos muita choradeira porque a prisão de pessoas brancas, ela sempre reclama os direitos humanos e chama quem prendeu de ditador. Coisa bem engraçada, né? Porque as mesmas pessoas que falam que essas pessoas brancas estão presas aí e estão sofrendo um regime ditatorial do Xandão, são as pessoas que batem palmas para a prisão das pessoas pobres, humildes, negras, indiferente de ter ou não ter provas, não interessa. Se a pessoa for de pele escura e ela tiver roubado um chiclete, né, tiver furtado um chiclete, a cabeça do bolsonarista é que essa pessoa tem que ir para cadeia e morrer na cadeia. Mas quando a gente vê um cara branquinho, de barba feita, né, as pessoas imaginam, coitado, que coisa injusta. E é essa a principal diferença do Xandão para a justiça anterior que a gente conhece. Aquilo que a classe média imaginava encontrar no Sérgio Moro, que protegeu e soltou o Youssef, Sérgio Moro, que escondeu coisas sobre o Fernando Henrique para não melindrar um aliado importante, ou seja, um Sérgio Moro que fez uma seleção de quais seriam denunciados, principalmente denunciando os donos de grandes empresas para destruir as empresas no Brasil, e quais não seriam denunciados porque seriam aliados importantes. A classe média não conseguiu encontrar isso num Sérgio Moro traidor, mas agora a gente consegue ver isso materializando no Xandão. O próximo passo é sonhar e torcer para que o Xandão avance as investigações do 8 de janeiro sobre as pessoas que financiaram a tentativa de golpe. O 8 de janeiro não teve pessoas voluntárias indo quebrar tudo em Brasília. Os ônibus foram pagos por empresários, por ruralistas, por pessoas que queriam a continuidade das regalias que os empresários estavam recebendo durante o governo Bolsonaro. Agora, é importante que a gente tenha uma coragem por parte do Alexandre de Moraes e uma carta branca por parte do Brasil, porque infelizmente prender grandes empresários é uma coisa muito complicada, mas uma carta branca para que esses financiadores da tentativa de golpe possam ir passear na Papuda para desincentivar. Hoje tem uma conversinha que é a conversa mais boba que a gente pode ouvir, que é aquela conversa de que se o Bolsonaro for preso vai ter um caos no Brasil, que eles vão tomar as ruas, não vão fazer nada. Hoje nós temos um aviso muito claro por parte da justiça brasileira, que obviamente esse aviso se manifestou sim por parte do Alexandre de Moraes, mas o aviso é muito claro: baderna e quebradeira não é democracia, vai para prisão e pronto. Então, em qualquer lugar do Brasil
onde tivermos badernas e quebradeiras após a prisão do Bolsonaro, nós teremos a possibilidade dessas pessoas serem presas e pronto. Não tem essa coisa de falar que estão reprimindo manifestações pacíficas. São manifestações pacíficas que quebraram os prédios do Planalto Central, mas são pacíficas. São manifestações pacíficas nas quais você vê pessoas armadas nos vídeos, mas são pacíficas. Não tem conversinha de pacífica. É fazer bagunça e ir para cadeia. É exatamente por isso que hoje, quando o candidato foi aquele candidato perigoso, aquele candidato que representa uma possibilidade de uma manifestação se transformar ali numa tentativa de golpe, se transformar numa tentativa de uma abolição violenta do Estado Democrático de Direito e até mesmo nos crimes patrimoniais ali de destruição do patrimônio, né, que é o popular vandalismo, qualquer possibilidade disso acontecer, crime de dano contra patrimônio tombado, qual é o caso que está dando 17 anos para essa galera, as pessoas vão ter medo. Os eventos do Bolsonaro, eles vão flopar. Teremos várias filmagens estrategicamente fechadas. Todas as filmagens que mostram o evento do Bolsonaro, quando eles vão querer dizer que o evento encheu, a gente vê as filmagens nas ruas, a gente vê aquela coisa minguada. Mas daí aparece nos grupos do Bolsonaro uma galera muito grande gritando, falando: "Ei, o segredo é juntar todo mundo e fazer uma filmagem de pertinho para parecer que foi muita gente." Não precisa nem fazer montagem, isso é estratégia. O cara que está filmando para falar que foram bilhões que foram ali assistir o mestre Bolsonaro, o cara se posiciona em cima ali do palanque, coloca uma filmagem, faz filmagem das pessoas conversando, sempre demonstrando um fechadinho ali com as pessoas. Aquele fechadinho, ele é criado estrategicamente. As pessoas que estão ali para promover o evento, elas vão juntando as pessoas ali naquele cercadinho daquela forma. E várias pessoas que estão indo nesse evento não vão porque tem a ideologia de amarem o Bolsonaro. São pessoas que querem tirar foto para campanha política, candidatos a vereadores ao redor do Brasil que sabem que vão capitalizar tirando uma foto com o Bolsonaro e assim por diante. E, obviamente, as pessoas do partido. Se você é afiliado ao PL dentro de uma cidade, você vai no evento do Bolsonaro. Se você é afiliado ao PT dentro de uma determinada cidade, você vai lá nas reuniões do PT, não é? Troca telefone com a galera, marca para depois no computador. Agora, se você é do PL, você vai no evento do Bolsonaro, o Bolsonaro está indo na cidade, você vai encher o evento. Eleitor, não, aquilo não é evento de eleitor. Eleitor mesmo, aquele cara que tradicionalmente ia para as ruas bater palma pro Bolsonaro, que a coisa tava muito legal, esse cara tá morrendo de medo. Esse cara não quer mais desafiar a justiça brasileira indo brincar de quebrar tudo, indo brincar de viva o mito e aí nós vamos acabar com o Lula. Isso acabou. Esse pessoal tá com medo, esse pessoal tá envergonhado, esse pessoal sabe que deu ruim. Deixa eu agradecer as pessoas que estão comentando aqui e trazer mais notícias, tá? Gente, manda aquele boa tarde que é importante para a live crescer. Manda o boa tarde aí. Cláudia Salles, Nancy Camargo, Noemi Quinel. Manda o Pix também, 31997692494. Se fosse uma funcionária da faxina do Alvorada que tivesse matado as carpas, seria presa na mesma hora. Como foi a Micheque para roubar as moedas, ninguém fica indignado. Lógico, nós progressistas ficamos indignados, mas sobre tudo que a família Bolsonaro faz de errado, gente, a gente tem que entender que ali existe uma submissão gadal que é do mesmo nível de um cara que, por exemplo, segue o Silas Malafaia. Tem vídeos do Silas Malafaia mandando a pessoa deixar de pagar o aluguel para doar o dinheiro para a igreja. Tem tudo enquanto é coisa extremamente bizarra do Silas Malafaia. As pessoas olham e relevam. Vou dar uma ideia para vocês, né, que hoje nas igrejas o astro, o ícone, é o Pablo Marçal. Eu particularmente vejo o Pablo Marçal como uma grande ameaça para a eleição progressista. E o Pablo Marçal tem um potencial muito grande, principalmente porque ele é exatamente aquilo que os anti-Lula procuram, né? Um cara condenado, um cara visivelmente manipulador. Então esse cara é tudo que E um cara que ficou rico. Aí, que o cara ficou rico, é bom administrador e etc. E quando você observa que esse
Pablo Marçal ele está dando muito certo por causa disso, a gente vê que esse é o perfil que o bolsonarista quer. Não pensem vocês que o bolsonarista está procurando um cara honesto, não. O bolsonarista está procurando exatamente o picareta, principalmente se tiver condenação no passado. Por quê? É a pessoa com a qual eles se identificam. O bolsonarista pensa, olha, eu já dei tomba em todo mundo, as pessoas não acreditam mais em mim porque eu sempre fui desonesto, eu já cometi o crime tal, mas o Pablo Marçal fez isso e também conseguiu. Quer saber de uma coisa? Se eu tiver desse lado aqui, que é o lado que perdoa, que é o lado que ignora o fato de eu ter sido criminoso, talvez eu dê mais certo. Então, esse é o perfil do bolsonarista, esse é o perfil da galera que está indo agora pro Pablo Marçal. Então nós temos que entender que até a comunicação com eles tem que ser diferente. Não adianta tentar mostrar pro bolsonarista, pro eleitor do Pablo Marçal, que o Pablo Marçal é um camarada que cometeu crimes. Básico, né? O Elson do Baby Beef é o meu gadômetro. O Elson do Baby Beef, que é meu gadômetro, ele briga se falar mal do Pablo Marçal e ele fala, que problema tem se o cara lá no passado errou, ele já pagou o que ele errou, o que importa é que hoje ele está com boas intenções. Então é importante dizer que o gado, neste momento, ele não procura uma pessoa honesta, o gado procura alguém com quem eles se identifiquem. O Pablo Marçal é um exemplo de alguém que, apesar de ter dado golpe em banco, ter sido condenado por golpe em banco, ele ficou rico depois. Então o gado se identifica muito. Olha, eu dei golpe ali, eu fiz isso. Agora como é que eu vou fazer para eu dar certo? Notícia boa para a economia está aqui. Valorização do real. O dólar recua após dados do IPCA e em meio a apetite. Só não entendi a crase, desculpa, 247. Apetite por risco no exterior. O dólar à vista recuava frente ao real nessa sexta-feira, ampliando as perdas da véspera do PIB próximo de uma queda de 1%. Lógico, gente, todas as vezes que a gente tem boas notícias a respeito da nossa economia, nós temos mais incentivo para pessoas comprarem o real para investirem no Brasil e menos incentivo para o pessoal jogar o dinheiro, né, guardar o dinheiro em dólar. Problema muito sério que nós tivemos e é preciso sim considerar, foram os mega empresários do Brasil, que são aqueles que acham que são extremamente ricos, né? Tem um meme que fala sobre o caso de, na hora que vai taxar as grandes fortunas, o Diego, no caso aqui de Ponte Nova, meu amigo Jefferson, falou que vai taxar as grandes fortunas, meu amigo Jefferson da loja das capinhas de celular fica vermelho de raiva e treme achando que estão falando em taxar o dinheiro dele. Então nós tivemos vários brasileiros que não entendem absolutamente nada da especulação que estava sendo realizada, que saíram para comprar dólar e com isso aumentaram o valor do dólar. Só que agora, obviamente, o Campos Neto ganhou muito com isso e eles não vão conseguir lucro nenhum, porque mesmo que eles tivessem vendido no momento em que o dólar estava mais caro, só o que eles gastaram na casa de câmbio para comprar e vender faz com que o processo seja inviável. Então, no momento em que a especulação é percebida, e obviamente essa especulação é percebida pelos dados do IPCA e outros dados que mostram para a saúde financeira e econômica dentro do Brasil, a tendência é, olha, eu não vou correr para tirar o meu dinheiro do Brasil e mandar para o dólar, não vou comprar dólar mais não, vou vender esses dólares porque eu estou perdendo nessa brincadeira. E aí o real volta a valorizar, que é uma coisa extremamente importante para o Brasil. A valorização do real frente ao dólar não é o único elemento que aponta para o aumento de poder de compra dos brasileiros, mas é um deles. Lógico que o outro elemento seria uma teoria perfeita de comércio interno se a gente tiver o aumento da produção dentro do Brasil. Esse aumento da produção dentro do Brasil, que é incentivado, obviamente, por movimentos como a redução dos juros do Banco Central, ele vai acontecer com a saída do Campos Neto, se Deus quiser, com a reversão do Banco Central independente. Mas no momento, o indicador dólar caindo o valor frente ao real é um indicador interessantíssimo de aumento do poder de compra do brasileiro. Na prática você chega no supermercado, com o mesmo dinheiro compra muito mais. E com isso, mais picanha,
e menos alegria para os bolsonaristas. Eu volto às 10 da noite com a análise do Estopa. Queria agradecer a todos vocês que participaram aqui com todo esse carinho e até mais tarde. Valeu, gente. Muito obrigado e até lá.